Só que quando a gente fala da obra de Jesus, eu não sei se você já percebeu isso, mas uma das principais ações e dos principais objetivos de Jesus, quando ele veio ao mundo, foi trazer mudanças. Foi estabelecer transformação. E uma das principais mudanças que Jesus veio trazer é na forma em que nós enxergamos a Deus. Eu não sei se você percebe isso, mas muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, tem uma compreensão equivocada, distorcida de quem é Deus e como Ele nos enxerga. E essa forma distorcida, equivocada, deturpada de percebermos quem é Deus, quem é Jesus e como Ele nos vê, isso atrapalha imensamente o nosso posicionamento de oração e fé. Mas completamente, por eu enxergar de forma equivocada quem é Jesus, quem é Deus, por eu não perceber corretamente como Ele me vê, eu tenho uma grande dificuldade de me posicionar em oração. Principalmente quando eu estou enfrentando uma adversidade, uma dificuldade, uma luta, porque normalmente eu penso assim: Deus é uma pessoa santa, Deus, Ele é justo, eu não sou santo e, portanto, é justo que eu esteja passando aquilo que eu estou passando. Então, com que coragem eu vou orar? Zero. Eu vou pedir socorro. Mas Jesus, ele veio trazer uma mudança de perspectiva, uma mudança na forma das pessoas enxergarem a Ele, a Deus, e como Ele nos vê, como Ele nos percebe, o que Ele sente a nosso respeito. Quando Jesus ele veio ao mundo, Jesus ele agiu em diversas situações, em diversos cenários, mas é importante nós compreendermos que quando Jesus ele trazia uma mudança, uma transformação num determinado ambiente, a uma determinada pessoa, numa determinada circunstância, Jesus não estava simplesmente trazendo uma transformação naquele momento, naquela circunstância e para aquela pessoa. Jesus ele estava trazendo uma mudança geral. A partir daquela pessoa, a humanidade poderia experimentar uma nova vida. Quando Jesus ele cura um paralítico, Jesus não simplesmente curou aquele paralítico, aquela pessoa foi favorecida pelo poder de Deus, mas Jesus estava dizendo: o meu poder está disponível para que todas as pessoas tenham perfeição para caminhar, para correr, para andar. Quando Jesus ele toca numa pessoa que tinha problema de audição, um surdo, Jesus não simplesmente estava curando aquela pessoa, aquele indivíduo e aquela circunstância daquela pessoa estava sendo transformado. Mas Jesus estava definindo, estava determinando que a partir daquele momento, toda a humanidade poderia viver tendo audição perfeita. Jesus então, ele agia, ele veio trazer transformações que foram estabelecidas, iniciadas na sua presença, mas elas continuaram, elas permaneceram sobre a terra. Quando Jesus veio mostrar que a forma de enxergá-lo deveria ser corrigida, alterada, Jesus ele não estava apenas ensinando aquelas pessoas daquela época, mas Jesus estava ensinando a todas as pessoas que ele vê, enxerga e é diferente daquilo que nós imaginávamos. Quem me conhece, eu já falei isso outras vezes, eu nasci em berço evangélico, cresci na igreja, já estou quase nos 50, nos já estou, uns 40 já entrei, mas já estou quase chegando nos 50, e eu todos os dias posso dizer que eu descubro que Ele é ainda melhor do que eu pensava. Mesmo tendo crescido na igreja, vendo tantas coisas, eu digo: uau, Senhor, o Senhor ainda tem mais, o Senhor ainda é melhor, o Senhor transformou ainda mais. Isso é tão gostoso. Por isso que existem versículos que dizem: alegrei-me quando me disseram, como a Lu leu no começo aqui, vamos à casa do Senhor. Por isso existe um texto que diz que nós somos o povo mais feliz da terra, porque nós servimos, e na verdade não apenas servimos a um Deus, mas nós somos filhos desse Deus. Então isso é tão gostoso, tão maravilhoso. E eu queria ler rapidamente uma história, uma dessas situações, onde Jesus ele vem estabelecer uma transformação na vida de um indivíduo,
uma transformação na vida da humanidade, sinalizada através da vida daquela pessoa. E Jesus veio também revelar a si mesmo, como ele de fato é e como ele pensa, a respeito daquela pessoa e a respeito de todos nós. Existe uma história então que está registrada no Evangelho de Mateus, no capítulo 8, e nós vamos ler ali o versículo 1 e o versículo 2 nesse primeiro momento. O texto diz assim: quando ele, Jesus, desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Primeira coisa, quando a Bíblia fala de grandes multidões, não sei se você já pensou nisso, já se perguntou isso, o que significam grandes multidões? Quantas pessoas são grandes multidões? Porque não é algo definido, né? Multidão, o que é uma multidão? 100 pessoas é uma multidão? Ah, não, eu não acho. Acho que 100 pessoas até uma quantidade boa de pessoas, mas não é uma multidão. Multidão acho que são, sei lá, 1000 pessoas. Multidão são 10 mil pessoas. Enfim, para cada pessoa, multidão pode ser um número diferente, uma percepção diferente. Na Bíblia, nós, estudando, percebemos o seguinte: a Bíblia começa a considerar que multidões aí são algumas centenas de pessoas, em torno aí de umas 500 pessoas. Quando o texto diz aqui grandes multidões, pode pensar em muita gente. Pode pensar em uma grande quantidade de pessoas. Grandes multidões. Milhares e milhares e milhares de pessoas estão incluídas nesse cenário, nesse contexto aqui. Grandes multidões seguiram Jesus. E Jesus estava lá no monte, estava conversando, estava ensinando, ele decidiu descer do monte e essas grandes multidões os seguiram. E quando multidões seguiam Jesus, né, a gente já viu em outros momentos que Jesus pergunta, por exemplo, quem me tocou? E os discípulos dizem, Jesus, como assim quem te tocou? Todo mundo está te comprimindo, todo mundo está te apertando. Então, quando Jesus está sendo seguido por grandes multidões, Jesus está caminhando devagarinho e muitas pessoas tentando chegar perto, tentando ouvir, tentando encostar, tentando estar ali próximo dele. E esse é o ambiente, pessoas comprimidas, né? É um bloco de gente caminhando ali perto de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou querendo desenhar um pouquinho esse cenário para você? Por causa do versículo 2 que diz assim: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Deixa eu pausar um pouquinho a história aqui. Para entendermos melhor o que está acontecendo nesse exato momento, nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar um pouco a cultura, os costumes, como as pessoas agiam naquela época. Como que funcionava? Em relação à lepra, especificamente nesse contexto aqui. As pessoas que tinham lepra, tinham sido diagnosticadas com lepra, começaram a ter aquelas feridas na sua pele, começavam a ter essa enfermidade. Quando elas eram diagnosticadas com lepra, elas eram consideradas por toda a sociedade como pessoas impuras. Impuras. Para você ter ideia, era norma, era regra, era obrigação que uma pessoa com lepra, ela ao caminhar, ela se autodenunciasse com uma palavra. Ela tinha que dizer em alta voz, ela tinha que gritar a palavra imundo. Imundo. E ela caminhava e gritava imundo. Se ela percebesse alguém se aproximando dela, ela tinha que se declarar, ela tinha que se anunciar dizendo imundo. Aqui está indo uma pessoa imunda. As pessoas enxergavam leprosos como pessoas impuras. Por essa razão, os leprosos, eles não poderiam viver e eles não eram aceitos para conviver em sociedade. Eles não eram bem-vindos no meio da cidade, no meio dos vilarejos. Eles não viviam, eles não conviviam com as outras pessoas. O medo do contágio as obrigava a viver em grutas, que são chamados leprosários. Para você ter ideia, deixa eu comentar aqui no versículo
45 e 46, lá de Levítico 13, onde esses costumes começaram a ser praticados. Está descrito assim: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Uma outra tradução diz: imundo, imundo. E enquanto tiver a doença, estará impuro e viverá separado fora do acampamento. Então, mais ou menos isso que eu estava descrevendo até agora. Este era o cenário, essa era a condição, a situação de quem estava com lepra. Essa pessoa, ela não era bem-vinda, ela não era aceita, ela tinha que ser removida da sociedade, ela tinha que viver nas grutas, ela tinha que viver longe, o convívio dela seria com outros leprosos. Pense um pouquinho a situação, por exemplo, de um pai de família. Acorda um dia e percebe manchas na sua pele. Passa mais um tempinho e ele percebe falta de sensibilidade naquela região, que é um dos sintomas da lepra. Daqui a pouco abre uma ferida. E aí ele começa a ficar preocupado e procura algum especialista, alguém que possa indicar algum tratamento, e daí o médico que vê aquela situação e observa aqueles sinais diz: escuta, você está com lepra. Esse seria um dos piores diagnósticos que poderia ser ouvido naqueles dias. Porque aquela pessoa, imediatamente a partir daquela consulta, daquele diagnóstico, ela teria que sair daquela cidade, já dizendo que ela era uma pessoa impura, e ela agora não teria mais o convívio, o relacionamento com a sua esposa, por exemplo. Não poderia mais abraçar a sua esposa. Não poderia mais pegar os seus filhos no colo. Teria que sair da sua casa, sair do convívio dos seus amigos, dos seus familiares, e ela teria que viver longe daquela vila, daquela cidade, e ela teria que agora sobreviver em um ambiente, em uma gruta, em alguma situação, junto com outras pessoas enfermas com o mesmo diagnóstico dele. Naquela época, quando isso acontecia, quando esse diagnóstico era afirmado, era um momento de extrema tristeza. Era um momento muito trágico para aquela família. E normalmente o que acontecia quando vinha aquela situação, esses familiares conversavam e combinavam rapidamente: olha, então você vai viver naquela região, naquela gruta, e para que você não morra de fome, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos, todo dia de manhã, a gente vai fazer uma marmita, preparar uma comida para você, e nós vamos colocar naquela rocha, aquela pedra. A gente vai até lá, deixa lá, e aí a gente vai se afastar, porque a gente não pode mais ter relacionamento, não pode ter contato, não pode ter proximidade. E aí quando a gente se afastar, você vem e pega aquela comida que a gente deixou para você, talvez uma carta, talvez uma demonstração de carinho, talvez uma peça de roupa. Mas esse era o relacionamento que passava a existir a partir do momento que uma pessoa tivesse o diagnóstico de lepra. E se uma pessoa com lepra ousasse voltar para dentro da vila, voltar para dentro da sociedade, voltar para o convívio das outras pessoas, as pessoas tinham o direito de apedrejar o leproso até a morte. Duro, né? Mas esse é o cenário. Esse é o ambiente, esse é o costume daquela época, e é nesse momento que aquele leproso, quando Jesus vem descendo do monte com grandes multidões, é nesse contexto que esse leproso se enfia. E aí eu quero convidar você a começar a imaginar esse leproso pedindo espaço para passar no meio da multidão para chegar em Jesus. Comece a pensar qual era o tipo de palavras que ele ouvia das pessoas que percebiam que era um leproso que estava passando. Viam ele descabelado, viam as roupas dele rasgadas, viam o rosto dele coberto. Talvez ele só ali não estava gritando, o texto não diz, ele se autodenunciando imundo.
Mas ele foi passando no meio da multidão e provavelmente encostando nas pessoas, pedindo, dá licença, dá licença, dá licença. E as pessoas, ao verem aquilo, se afastavam rapidamente, com medo de serem contaminados. E certamente, palavras de repreensão, palavras de condenação. Quem é ele? O que ele pensa que está fazendo? Como assim ele ousa entrar aqui no nosso meio, encostar na gente, passar no meio das pessoas? Ele não sabe que ele não pode fazer isso. Talvez algumas pessoas começaram a pegar em pedras, prontos para apedrejar, porque era justo fazer isso. Era costume daquela época fazer isso. E talvez se ele olhasse para as pessoas, ele via o olhar de condenação, de repreensão, de desprezo. Esse era o costume da época. E era esse ambiente que esse homem estava entrando. E o texto diz que ele chega até Jesus e ele se ajoelha. E aí ele diz umas palavras interessantes, né? Ele chega em Jesus, ele consegue chegar até Jesus. Ele fala, Senhor, se tu quiser, se você quiser, você pode me purificar. Uma coisa a mais ainda que existia naquela época, que também vale a pena a gente ressaltar, que uma pessoa que tivesse uma enfermidade, ela era percebida, ela era avaliada, não apenas com alguma pessoa, puxa, coitado, está sofrendo com essa doença. Não era só isso, era pior. As pessoas, elas entendiam que uma enfermidade era consequência de um pecado. A lepra, por exemplo, também. Outras doenças também. Vou citar um exemplo que talvez você lembre. Se você não lembra, está registrado na Bíblia. Certa vez, Jesus estava caminhando e ele encontrou uma pessoa cega de nascença. E aí os seus discípulos ficaram curiosos quando viram aquilo e fizeram uma pergunta para Jesus baseada nessa compreensão que eles tinham. Eles perguntaram, Jesus, quem foi que pecou? Foi esse homem cego ou foram seus pais para que ele nascesse assim? Que é uma pergunta até meio besta, né? Como ele pecou para nascer cego, né? Não tinha condições de pecar antes de nascer para nascer cego. Enfim, mas o que revela a pergunta é a consciência que as pessoas tinham que uma enfermidade era consequência de pecado. Portanto, a lepra, um leproso, ele era leproso porque ele estava pagando pelos seus erros. Então, além das reprimendas, além das palavras de condenação, quem ele pensa que é, ele não podia estar aqui, possivelmente mal cheiroso, enfim. Além disso, ainda as pessoas pensavam, não basta ele estar pagando pelos seus pecados, ele vai entrar aqui no nosso meio? Percebe o ambiente de condenação, o ambiente de opressão, aquele homem estava se enfiando? Mas aquele homem, ele ouviu falar em algum momento, talvez, uma daquelas cartas que a família escreveu para ele, dizendo assim, ei, querido, talvez a esposa disse, temos ouvido falar a respeito de um homem chamado Jesus, e ele está andando por aí, ele está passeando pelas vilas, ele está fazendo grandes milagres. Pessoas cegas têm enxergado, surdos têm ouvido, paralíticos têm levantado. Inclusive, teve uma história que nós ouvimos que 10 pessoas leprosas se aproximaram dele. E depois de uma direção, uma palavra dele, daqui a pouco todas elas foram curadas. Amor, você precisa descobrir aonde está esse Jesus. E você precisa encontrar com ele, porque de repente tem uma solução para a sua vida. De alguma forma a mensagem, a informação chegou até que esse leproso e ele se encheu de fé. E ele se encheu de coragem. Ao mesmo tempo que ele sabia que se ele entrasse no meio daquelas grandes multidões, ele poderia ser apedrejado no meio do caminho. Mas isso não o deteve. Isso não o segurou. Isso não o impediu de arriscar tudo. Ele falou, eu não tenho mais nada a perder. Já estou me decompondo aos poucos. Eu já tenho uma condenação de morte estabelecida na minha vida. Eu não quero saber, eu vou até esse tal de Jesus. Aquele homem se encheu de fé e de coragem, ele não permitiu que o sentimento de rejeição e de condenação então o detivesse. E ao se aproximar de Jesus, ele descobriu que Jesus veio para transformar. Porque ele mesmo
tinha uma consciência e um pensamento: eu pequei, eu tenho erros, todas as pessoas são falhas, e eu estou pagando pelos meus erros com esta lepra. É porque Deus está zangado comigo, Deus está descontente comigo, porque de fato é justo, porque eu não sou perfeito. Mas quer saber, se existe uma chance, se existe uma esperança, eu vou até Jesus. E quando ele chega perto de Jesus, ele descobre que Jesus veio de fato trazer mudanças, veio trazer uma nova proposta de vida. Vamos continuar a história. Vamos reler o que a gente leu e vamos continuar para ver o que aconteceu. Vamos ler novamente o versículo 1. Quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se dele, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão e tocou nele. Queridos, há quanto tempo aquele homem não experimentava um toque? Há quanto tempo aquele homem não recebia um toque de outra pessoa? Um sinal de afeto, de carinho. Mas Jesus, ele vê aquele homem ajoelhado diante dele, e Jesus, ele se prostra e ele toca. Com a sua mão quente, ele toca no ombro, nas costas daquele homem. E Jesus, agora, tocando naquele homem, ele diz: eu quero, seja purificado. Imediatamente, aquele homem foi purificado da lepra, diz a nossa história. Queridos, é tão interessante, eu sou tão grato pela vida desse homem, porque ele fez uma pergunta que revela uma questão que aflige todas as pessoas. Que pergunta é essa? A questão é a seguinte: cada um de nós tem certeza absoluta, convicção absoluta, que Deus tem poder para nos curar. Cada um de nós não tem dúvida de que existe poder em Deus suficiente para transformar a nossa vida. Só que nós temos a mesma dúvida que esse homem demonstrou aqui. Qual dúvida? Será que ele quer fazer isso? Será que Deus pretende, gostaria, deseja transformar minha vida? Até porque ele se sentia culpado, e talvez a gente se sente culpado e se sente digno de estar passando por esse mal. A gente sabe que ele pode, mas será que ele quer? E aqui Jesus veio trazer mudanças na forma como nós enxergamos a Ele e de percebermos como Ele nos enxerga quando Jesus responde: eu quero. Eu quero. Na verdade, Jesus está dizendo assim: é o que eu mais quero. Jesus, ele veio ao mundo, querido, para estabelecer mudança na minha vida. Jesus, ele veio ao mundo para transformar a história das pessoas. Jesus veio ao mundo não para ser beneficiado, mas Jesus veio ao mundo para abençoar. Jesus, ele veio ao mundo não para ser reconhecido como um grande rei, e tantas pessoas até tentaram, mas Jesus veio ao mundo para sofrer no meu e no seu lugar, para no momento em que ele estivesse sofrendo, ele estivesse pagando o nosso merecimento de sofrer, para que nós não sofrêssemos mais. Jesus, enquanto todos olhavam para aquele homem com um olhar de condenação, e talvez fosse esse o olhar que ele esperasse receber de Jesus também, Jesus, ele olha com um olhar de alegria, um olhar cheio de amor, sem condenação alguma, e toca aquele homem. Queridos, eu não sei se você está entendendo o que eu quero dizer, mas nesse momento Jesus, ele olha para a sua vida e ele olha para você com o mesmo olhar. Um olhar de amor, um olhar de carinho, um olhar de compaixão, um olhar de quem sabe aquilo que você tem sentido tanta falta, quer seja um toque, e Ele quer suprir isso. Ele quer tocar você hoje. Jesus, ele olha de repente para esse diagnóstico que o médico te passou, esses sintomas que você tem sentido, e Jesus, ele diz para você hoje: ei, eu quero que você seja livre disso. Eu quero que você seja sarado. Eu quero que você experimente saúde perfeita. Eu quero uma nova vida para você.
Isso que você está passando não fui eu que desejei para você. Isso aí é obra maligna, isso é coisa das trevas. É o diabo querendo destruir você. Por isso que Jesus disse em outro momento: o inimigo veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Nunca pense que a destruição, a morte, a dor seja algo que eu ou Deus colocamos e impusemos na sua vida. Isso é coisa das trevas. Eu vim para te dar vida e vida em abundância. E aí eu quero te dizer que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E o mesmo Jesus que tocou aquele homem naquele dia e disse: eu quero, Ele está aqui hoje. E eu não sei qual é o diagnóstico que você tem passado, quais as dores que você tem sentido, quais as opressões que têm vindo sobre as suas emoções, quais os pensamentos de medo, de pânico, de depressão que de repente você tem experimentado. Eu não sei o que você tem passado, mas eu sei de uma coisa: Ele tem poder. Ele tem poder. Ele tem todo o poder. O poder dele é maior do que esse mal que tem afligido a sua vida. E além de ter poder para transformar, poder para curar, poder para libertar, Ele ainda quer fazer isso. Ele quer fazer isso por mim e por você. Jesus, Ele veio desfazer o pensamento de que Ele é um Deus raivoso, irado, com um tridente na mão, pronto para jogar na nossa cabeça, um raio na mão, pronto para fulminar a gente. Jesus veio se revelar um Deus de amor, um Deus de compaixão. Jesus tocou aquele homem, aquilo que ninguém fazia por ele, Jesus fez. Jesus quer te tocar hoje. De repente você acha que você não merece o seu amor, você se sente culpado e acha que está pagando pelos seus erros, como aquele homem talvez pensasse. Saiba que Jesus te enxerga de outra forma. Jesus te enxerga como alvo do seu amor. Talvez outros queiram você longe, mas Jesus quer você perto, perto a ponto de poder te tocar. Aquele homem sabia que Jesus tinha poder, mas não sabia se ele desejava curá-lo. Mas Jesus revela que Ele quer que cada um de nós seja completamente livre de todo o mal. Jesus quer e Jesus pode mudar a minha história, a sua história hoje. Essa é a notícia que eu vim trazer hoje para você. É isso que eu quero deixar aí compartilhado no seu coração. Jesus é esse que quer mudar a sua história nesse dia, hoje. Não importa o que você tenha feito, Jesus ama você. Não importa o que você esteja enfrentando, Ele não te quer longe. Mesmo que as circunstâncias tenham te colocado à margem, Jesus quer tocar você hoje. Aquilo que parece não ter solução, em Jesus está todo o poder para resolver, para solucionar, para libertar e para te dar vitória. Ele pode e Ele quer. Você recebe essa palavra? Você recebe esse compartilhar de quem Jesus de fato é e de como Ele nos enxerga? Ele nos enxerga com amor e Ele é o Deus de todo poder, que quer e pode transformar as nossas vidas hoje. Não amanhã, hoje. Hoje eu e você podemos experimentar essa nova vida. Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.